Vamos abrir a palavra de Deus lá em Daniel capítulo 1. Nós estudamos com vocês a primeira parte de Daniel capítulo 1, que falava sobre Babilônia de Nimrod. E hoje vamos estudar a segunda parte do capítulo 1. A segunda parte fala sobre a Jerusalém de Deus. A Babilônia de Nimrod e a Jerusalém de Deus. Babilônia representa o quartel-general de Satanás na terra. E Jerusalém representa o quartel-general de nosso Senhor Jesus Cristo. A cidade da paz. E queridos, quando você começa a estudar o livro de Daniel, você percebe um grande conflito. O conflito entre o bem e o mal está muito bem representado no conflito entre Jerusalém e Babilônia. No capítulo 1 de Daniel e o verso 1, nós lemos: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. É o mal sitiando o bem. É o povo do mal, os representantes de Satanás, sitiando o povo de Deus, Jerusalém. Daniel capítulo 1 apresenta a luta entre Babilônia e Jerusalém, o mal contra o bem. Satanás aparentemente venceu daquela vez, mas a vitória final cabe a Jesus Cristo. Através de Jerusalém, Deus pretendia que o seu nome fosse levado para a Babilônia, que comandava o mundo de então, e ali em Babilônia, o povo de Deus, como cativo e escravo, cumpriu com a missão que Deus tinha para eles, de fazer propagar o seu nome diante do mundo todo. Deus tinha dois propósitos quando levou Jerusalém cativa para a Babilônia. O primeiro propósito era o arrependimento de Judá. O templo de Jerusalém, que era o orgulho dos judeus, eles pensavam que Deus nunca permitiria que o templo fosse destruído. Há coisas que você pensa que Deus nunca permitiria que acontecesse. Deus não vai permitir isso. Olha que Deus permite. Não passava pela cabeça dos judeus que Deus consentiria com a destruição desta preciosidade que era o orgulho da nação judaica, o templo de Jerusalém. Mas Deus permitiu que o templo fosse destruído duas vezes. Em 586, o templo de Salomão foi destruído. 586. E o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Já antes, o povo de Israel, as outras 10 tribos, foram levadas cativas para a Assíria e nunca mais voltaram. Se dispersaram, desapareceram. Hoje só existem as duas outras tribos, que é Judá e Benjamim. E queridos, o templo foi destruído, o povo foi feito escravo. Agora imagine o povo de Deus escravo de Satanás. O povo de Deus em Babilônia. Quando você imagina a distância que estes filhos de Deus foram arrastados, foram caminhando numa longa distância, a distância entre Jerusalém e Babilônia é de 1.500 quilômetros. Cerca de 1.500 quilômetros. Isso levou pelo menos uns 2 meses, no mínimo 2 meses de caminhada. O povo acorrentado, clamando ao Deus do céu: por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? A Bíblia diz em Daniel capítulo 1 e o verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Deus permitiu que os vasos sagrados fossem levados de Jerusalém para a Babilônia, e esses vasos sagrados que um dia foram usados para a glória de Jeová, agora estavam no templo de Marduk, no templo de Bel. Isso era um escândalo para os judeus, isso era uma desonra para com o Deus Criador dos céus e da terra. 5.469 objetos sagrados do templo de Jerusalém foram levados para o templo de Marduk, lá em Babilônia,
muitos vasos de ouro, muitas taças, muitos utensílios usados dentro do templo de Jerusalém. Nabucodonosor estava convicto de que o seu Deus era superior ao Deus de Israel, porque ele venceu a batalha. Ele tinha essa convicção. Mas, queridos, o próprio Nabucodonosor foi convertido ao Deus de Israel. Vejam o que Deus faz. Deus permitiu que o seu povo fosse levado como escravo. Permitiu que o seu nome fosse desonrado. Permitiu que o templo fosse destruído. E os vasos sagrados levados para o templo de Marduk. Mas Deus permitiu para tirar glória para o nome dele. Quando Deus permite coisas ruins acontecerem, quando Deus permite que o mal atinja a sua vida, a sua família, se você for fiel a Deus, Deus vai transformar tudo isso em bênção. Deus é capaz de tirar glória para o nome dele de qualquer situação. O próprio Nabucodonosor tornou-se um adorador do Deus de Israel. Só Deus conhece o fim desde o princípio. E disse a Bíblia, capítulo 1, verso 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o verso 6 diz, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que chama a atenção aqui é que estes jovens, eles já eram versados, eles já eram doutos, porque o rei Nabucodonosor disse para Aspenaz, procure dentro desse povo jovens que sejam o quê? Doutos em ciência. Eles já eram doutos em ciência. Jovens que sejam sábios. Então eles já eram sábios. Procure jovens que sejam versados no conhecimento. E então escolheram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens de Deus, jovens hebreus, já eram a pura nata da nação de Israel, irmãos. A pura nata. E eles foram colocados sob os cuidados do chefe dos eunucos. Aí nós temos a rota que eles fizeram. Estas flechas que estão em vermelho mostram a rota que as 10 tribos fizeram quando foram levadas do cativeiro lá de Samaria até a Média, até Nínive, estão vendo? Eles foram levados ao cativeiro em 722 antes de Cristo, 722 antes de Cristo. E os judeus, a tribo de Judá foi levada para o cativeiro de Babilônia em 586, ali está 587, entre 587 e 586 antes de Cristo. Esse é um trajeto de 1.500 quilômetros, não menos do que isso. Daniel e os seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos de estrita temperança. Eles tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas das suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Então, quando eles foram introduzidos na corte de Babilônia, eles foram introduzidos como jovens fiéis, bem educados. O rei Nabucodonosor determinou que esses jovens fossem instruídos por 3 anos. E no capítulo 1 e o verso 7, capítulo 1, verso 7 diz, o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes. A saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias deu o nome de Sadraque. A Misael deu o nome de Mesaque. E a Azarias o nome de Abednego. Aspenaz era o chefe dos eunucos. E o que estavam Daniel, Ananias e Azarias fazendo na casa dos eunucos? Queridos, tudo indica que eles foram feitos eunucos. Você nunca ouve falar da família de Daniel, dos filhos de Daniel. Há uma profecia na Bíblia, eu quero que você leia agora essa profecia, está em Isaías. Isaías capítulo 39, versos 6 e 7. Isaías capítulo 39, versos 6 e 7. Vejam a profecia que foi feita
antes do cerco de Jerusalém, muitos anos antes. Eis que virão dias, Isaías 39, versos 6 e 7. Virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. A profecia se cumpriu, irmãos, ao pé da letra. Porque tudo que existia, tudo que o rei Ezequias tinha mostrado, vocês lembram quando aquela comitiva veio de Babilônia para visitar o rei Ezequias, e ele mostrou a casa do seu tesouro, mostrou seu exército, mostrou sua riqueza, e Isaías chegou para Ezequias e disse: Ezequias, que viram em tua casa? E ele disse o quê? Tudo. Eles viram tudo na minha casa. Mas, queridos, aqueles homens tinham vindo de Babilônia não para ver a riqueza, porque eles tinham mais riqueza do que Ezequias. Não para ver o exército, porque o exército de Babilônia era muito maior do que Ezequias. Não para ver o tesouro, porque eles tinham muito mais tesouro do que Ezequias. Eles vieram de Babilônia, de tão longe, 1.500 quilômetros, para conhecer o Deus de Ezequias. Porque o Deus de Ezequias era diferente do Deus de Babilônia. O Deus de Ezequias tinha poder para curar. O Deus de Ezequias tinha poder para fazer com que o sol voltasse atrás 10 graus. Isso chamou a atenção dos sábios de Babilônia. Por isso esta comitiva veio de tão longe para conhecer o Deus de Ezequias, mas ele não mostrou o Deus de Israel. Ele mostrou os bens e os tesouros e o exército que ele tinha. Por isso o profeta disse: eis que virão dias, Ezequias, que tudo quanto houver em tua casa, com que o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para onde? Para a Babilônia. E não ficará coisa alguma até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Por isso nós entendemos que Daniel e estes jovens eram eunucos. Entre os israelitas, queridos, os nomes dos filhos de Israel, eles eram escolhidos de uma forma especial, com oração. Os nomes dos filhos de Israel não eram dados aleatoriamente. Eu sei que muitos hoje colocam nomes nos filhos com base nos cantores, nos artistas de Hollywood, nos artistas de novela, e gostam do nome, a pessoa é famosa, coloca o nome no filho. Não era assim que o povo de Israel colocava nome nos filhos. Entre os israelitas existia o pensamento de que o nome representa o caráter. O nome é um símbolo do caráter que eu quero ver produzido no meu filho. Frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos nos filhos. O nome então era um símbolo do caráter. Jacó, que era enganador, esse era o significado do nome de Jacó, enganador. Ele enganou seu irmão Esaú, teve o seu nome mudado quando o caráter foi mudado. Deus disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e saíste vencedor. Ou seja, quando Deus muda o caráter, Deus muda o nome também. Por isso que no céu você terá um novo nome. A Bíblia diz lá em Apocalipse que cada um receberá uma pedrinha branca. E nesta pedrinha branca um novo nome que ninguém saberá, só você. Por quê? Deus mudou o nosso caráter e Deus nos dará também um novo nome, de acordo com o nosso caráter. Aleluia, irmãos. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Abraão quer dizer pai de uma multidão. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E assim Deus vai mudando os nomes. Deus também quer dar-nos outro nome. Escolhendo significativos nomes idólatras para aqueles jovens hebreus, Nabucodonosor, ele estava pretendendo colocar estes jovens em íntima associação com os deuses de Babilônia, para que sofressem a influência sedutora dos ritos do culto pagão. O rei esperava convencer esses jovens para adorarem o Deus de Babilônia, esquecerem o Deus de Jerusalém. E veja o significado dos nomes que o rei deu. Daniel, o significado do nome de Daniel é: Deus é o meu juiz.
Mas o rei de Babilônia deu-lhe o nome de Beltesazar, que quer dizer Bel protege a vida do rei. Ou seja, Daniel tinha o nome de Deus em si, Deus de Israel, e agora o novo nome tinha o nome de Marduque. Marduque era chamado também de Bel. Beltesazar quer dizer Bel protege a vida do rei. Ananias, que significa Jeová é gracioso, recebeu o nome de Sadraque, que é um nome em honra ao Deus Acu. Misael, que significa aquele que pertence a Deus, viu aí Misael? Aquele que pertence a Deus, recebeu o nome de Mesaque, aquele que é como Acu. Azarias, cujo significado era Jeová me ajuda, recebeu o nome de Abednego, que significa servo do Deus Nabu, o Deus da sabedoria babilônica. Ali em Babilônia, Deus estava disposto a mostrar para o mundo o que pode a temperança fazer no caráter de uma pessoa, que influência a temperança pode exercer no desenvolvimento intelectual e mental de uma pessoa. No capítulo 1, verso 5, diz assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia. Da porção do manjar do rei eles deveriam comer, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Verso 8. Daniel escolheu não beber do vinho, nem comer dos alimentos do rei, por várias razões. Primeira, o alimento oferecido na mesa do rei tinha sido anteriormente oferecido aos deuses de Babilônia, porque esta era a prática. Antes do rei comer do alimento, o alimento era dedicado aos deuses de Babilônia. E Daniel estaria comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Segunda razão por que Daniel colocou no coração não comer da comida do rei, nem beber do seu vinho. Entre os alimentos colocados diante do rei havia carne de porco. E também outros animais que haviam sido declarados impróprios para serem comidos, de acordo com a lista que está em Levíticos capítulo 11, verso 3 a 47. Levítico capítulo 11 tem a lista dos animais limpos e dos animais imundos. Terceira razão, até mesmo os animais limpos servidos na mesa do rei não eram mortos da maneira apropriada. De nada adianta você estar comendo carne de animal limpo se o animal não foi morto da forma correta. Porque o animal que não é morto da forma correta, o sangue não sai. O sangue fica, coagula. E aí você estaria comendo carne com sangue. A Bíblia menciona, então, que nós deveremos comer a carne sem o sangue, deixando correr todo o sangue, conforme a Bíblia exige. As instruções que estão em Levíticos capítulo 7, abra sua Bíblia, em Levíticos capítulo 7, o verso 22. Levíticos capítulo 7, verso 22. Aqui lemos: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Deus proibiu comer a gordura, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Portanto, queridos, a Bíblia deixava claro, e Daniel conhecia essa recomendação. Por isso ele decidiu não comer da comida do rei. Porque existia o porco, mas também existiam carnes limpas, mas que não tinham sido preparadas de acordo com a lei bíblica. E assim são os açougues de hoje. Os açougues de hoje vendem carne de gado, carnes limpas, porém não foram mortos esses animais de acordo com a regra bíblica. E tem o sangue na carne. Se você duvida de que existe o sangue na carne, basta perceber quando você está cortando a carne. Você pode ver que sai o sangue. O churrasco, logicamente, quando as pessoas cortam, o churrasco é mal passado, o sangue corre. E não adianta você ter o churrasco bem passado, porque o sangue estaria ali da mesma forma. A orientação de Deus é que não coma carne com o sangue.
Esta é uma orientação bíblica, se bem que esteja sendo desatendida, essa é uma orientação que está sendo desatendida, mas Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Daniel escolheu não comer alimentos que afetariam as células do seu cérebro e bloqueariam a sua mente e o seu juízo. Daniel não permitiu que a situação determinasse a sua conduta. Daniel e os seus companheiros tinham sido educados por seus pais em hábitos de temperança. Tivesse Daniel desejado, ele teria encontrado escusas para comer da comida do rei, porque ele estava longe da família, ele era um escravo, ele estava sozinho numa corte pagã, ele poderia ter encontrado boas escusas para comer da comida do rei. Os que vivem no tempo do fim, hoje, sofrerão pressão para se conformarem aos padrões do mundo. Não tem como você se alimentar nos McDonald's da vida, Burger King da vida, e estar obedecendo ao Senhor, porque toda essa carne usada é carne com sangue. É difícil? É difícil. Você sofre pressão de todos os lados? Isso é natural. Mas o povo de Deus é o povo que coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Custe o que custar, seja difícil quanto for, mas o povo de Deus ficará ao lado da palavra de Deus. O povo de Deus tem restrições. Os que vivem no tempo do fim sofrerão as pressões. E Deus espera ver nos seus filhos hoje a mesma lealdade de Daniel. Eles devem ficar ao lado do que é correto, porque é correto. Não porque é fácil, mas porque é correto. E não se deixarem manipular pelas circunstâncias. Quais são as vantagens do vegetarianismo? A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 1, verso 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1 e o verso 12. E vamos ler. Daniel pediu, experimenta, peço-te, os teus servos, somente 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Daniel 1, 12. Quando Daniel solicitou um cardápio diferente, ele usou a palavra legumes, vegetais. No hebraico é zeruim, que é a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 1, verso 29. Interessante que Daniel usou a palavra que Deus usou em Gênesis 1, 29. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, para entender melhor o que é que Daniel pediu para comer. Gênesis capítulo 1, verso 29. Deus disse: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Gênesis 1, 29. Então, não é somente o comer vegetais, é comer as sementes, os cereais, os grãos. Com esse pedido, Daniel afirmou sua fé na dieta original que Deus deu no Jardim do Éden para Adão e Eva. Uma dieta que promoveria a saúde do corpo e da mente. Daniel pediu uma dieta composta de frutas, nozes, grãos, cereais, vegetais e abundância de água. Não abundância de vinho, não abundância de Coca-Cola, nem refrigerantes. Ele pediu água, a bebida que Deus proveu para o seu povo. Durante os 40 anos no deserto, Deus providenciou para o seu povo maná celestial e água. Nós temos que aprender a amar a água, a beber a água. Hoje existe o costume de colocar sabor na água, né? Se você ensina a sua criança a beber água com sabor, com gosto diferente, com gás, isso é uma coisa ruim, porque ele não está aprendendo a beber água. Nós temos que amar a água, do jeito que Deus fez. Daniel aprendeu, desenvolveu este gosto desde a infância, e Deus honrou a decisão de Daniel e dos seus companheiros, e o resultado foi assombroso. No livro Conselho sobre o Regime Alimentar, nós lemos: na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos de Deus. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede do homem e dos animais. Bebida abundantemente, a água ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 419. Agora vejam este pensamento. Cereais, frutas, nozes,
e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que designara a raça comesse. Era contrário ao seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Conselho sobre o regime alimentar, página 81. Este era o regime original de Deus para os seus filhos. E, meus queridos, Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que designara que a raça comesse. Imaginem, nós lemos também no mesmo livro, na página 380, verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Conselho sobre o regime alimentar, página 380. Quanto de carne deveria entrar no nosso estômago? Nem 1 grama de carne deveria entrar em nosso estômago. Deus não deixou para você a carne como um regime opcional. A carne entrou no regime do ser humano na emergência do dilúvio. Logo após o dilúvio, não existiam vegetais, as árvores tinham sido destruídas, então Deus abriu a exceção para um regime de emergência. E os homens e mulheres entraram para o regime de emergência e estão no regime de emergência até hoje. Entre os que estão aguardando a volta do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. Todos os que estão aguardando verdadeiramente a volta de Jesus, finalmente deixarão de quê? De comer carne. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Há de o povo que está buscando tornar-se santo, puro, refinado, para que possa ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e fruir sua carne como sua iguaria? Segundo o Senhor me mostrou, esta ordem de coisas há de mudar-se e o povo de Deus exercerá temperança em tudo. Conselho sobre o regime alimentar, página 380, 381. Hoje que existe no mundo um grande grupo de vegetarianos, de vegans, pessoas que não se alimentam de nada de origem animal, não são adventistas, são artistas, são pessoas que querem saúde, são pessoas que escolhem este estilo de vida, não por motivos bíblicos, mas nós, o povo de Deus, além dos motivos saudáveis, físicos, nós temos um motivo espiritual, motivo bíblico, que foi a ordem de Deus para que aprendêssemos a viver sem os animais, que deixássemos os animais em paz, porque no céu nenhum animal será morto para saciar a nossa fome. Assim como no Jardim do Éden também, nenhum animal era morto para saciar a fome dos nossos primeiros pais. Veja também esse pensamento que está no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 382. Página 382. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão da carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Conselho sobre o regime alimentar, página 382. Pode ser que alguém ouça essa mensagem e diga, não, esse caminho aí está estreito demais. Estou fora. Queridos, o que tem que ser dito, tem que ser dito. Deus não muda, nós é que temos que mudar. O estilo de vida dele permanece o mesmo, o estilo que ele deu lá no Jardim do Éden é o mesmo que ele exige hoje de nós. Principalmente esta última geração que está vivendo na terra e que vai ver Jesus Cristo voltando em vida. Amém, irmãos? Principalmente esta última geração. Deus está exigindo mais do que nas gerações anteriores, porque nós estamos preparando um caráter para o céu. E os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos sabores precisam ser purificados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, verso 15 a 17. Daniel capítulo 1, versos 15 a 17. No fim de 10 dias, a aparência deles era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes, ou seja, zeroim, ou seja, sementes,
Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Aos 3 outros companheiros, deu conhecimento e inteligência. Porém, a Daniel, além do conhecimento e inteligência, deu também inteligência em todas as visões e sonhos, ou seja, ele era um profeta de Deus. Os outros não eram profetas, os outros 3. Mas Daniel recebeu o dom também de profeta. Daniel pediu que a questão fosse decidida por uma prova de 10 dias. E Deus recompensou com a aprovação, a firmeza e a renúncia desses jovens. E a sua bênção estava sobre eles. Agora vejam este pensamento. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Quando Jesus se via fortemente assaltado pela tentação, não comia nada. Você está sendo fortemente tentado? Não coma nada. Pastor, então eu vou ter que ficar sem comer a semana toda, né? Porque todo dia eu estou sendo fortemente tentado. Não está certo, irmãos, isso. Se você está sendo fortemente tentado todos os dias, alguma coisa está errada. Porque Deus não permite que uma pessoa seja fortemente tentada todos os dias. Ninguém aguenta, sabiam? Mesmo a árvore da ciência do bem e do mal que estava no jardim do Éden, ela permaneceria ali só por um tempo. Uma vez que Adão e Eva vencessem, seria retirada. Não continuaria lá. Também da mesma forma hoje, quando você vence uma tentação 1, 2 vezes, Deus entende que você realmente tomou a sua decisão naquele assunto. E Deus então impede Satanás de continuar tentando. Ele já fez a decisão dele, ele já mostrou o que ele quer. Agora vai-te embora, Satanás. Para com isso. Porque Satanás, ele é um poder vencido. Deus é um poder vencedor. Ele tem a soberania em todas as coisas, meu querido irmão. Ele não permitirá que você seja sufocado, massacrado. Uma vez que você, com fé e oração, você vença as tentações, em nome de Jesus, essas tentações vão ser diminuídas e vão ser retiradas. A temperança e a sabedoria, irmãos. A Bíblia diz que no fim de 10 dias, eles foram achados mais sábios que todos os outros. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental, faculdade intelectual, força física, longevidade, dependem de leis imutáveis. Deus honra o que é direito. A forma ereta, o passo firme no andar, elástico, a agradável fisionomia, os sentidos apurados, o hálito incontaminado, tudo isso era um certificado de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. Isso está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 29 e 28. Ao se completarem 3 anos, Daniel capítulo 1, verso 18 a 20. Ao fim dos dias, esse ao fim dos dias são 3 anos de teste, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Daniel 1, 18. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Ao fim de 3 anos, Daniel e os seus companheiros foram submetidos a um teste, a uma prova, e foram reconhecidos 10 vezes mais sábios e doutos que os outros. Deus honrou a fé desses jovens. Na experiência de Daniel e na de seus companheiros está a evidência do exemplo, o exemplo de uma vitória, a vitória da temperança sobre a tentação para contender com o apetite. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Conselho sobre Saúde, página 134. É tão íntima a ligação do cérebro com o estômago que o comer errado resulta num pensar e agir errado. Embora você não possa provar cientificamente isto, mas é o que Deus fala. É melhor acreditar nisso. Se nós comermos de forma errada, nós vamos pensar de forma errada. O sangue é formado pelo que nós comemos. E o sangue
Será bom ou será ruim, dependendo do que nós ingerimos. O sangue tem a qualidade dos alimentos que nós comemos. E se nós temos um sangue bom, isso ajuda no processo mental, intelectual. E se o nosso sangue é ruim, isso embota as faculdades mentais também. O alimento que comemos determina a qualidade do nosso sangue. O sangue impuro embota seguramente as faculdades intelectuais e morais. Isso está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 64. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 59. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que quando você domina o apetite, tem domínio sobre o seu apetite, pela graça de Deus, você alcança vitória sobre outras áreas da sua vida. Por isso, Jesus Cristo começou o seu ministério aqui na terra através de um jejum. Conquistar o domínio do apetite. O pecado entrou através do apetite de Adão. Ele comeu do fruto que não deveria ter comido. A redenção nossa entrou também pelo domínio do apetite. O segundo Adão, Jesus, poderia ter caído assim como o primeiro Adão caiu. Mas ele escolheu não pecar. Escolheu dizer não para si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando aquilo que ele fez. Ele negou-se a si mesmo. Ele negou-se a si mesmo. Portanto, irmãos, a força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Por isso que nós entendemos a razão por que Jesus Cristo, quando fortemente tentado, nada comia. Porque quando você fica sem comer, seus pensamentos saem da tentação, porque o estômago está doendo, você está com fome. Você acha que uma pessoa que está com a barriga doendo de fome, ela tem prazer em assistir um filme? Ela pensa em sexo? Uma pessoa que está o dia todo sem comer, ela está pensando em quê? Em comer, irmãos. O que ele quer é comer. Não quer mais nada. Por isso que o Espírito de Profecia diz que quando Jesus, fortemente tentado, ele nada comia. Porque o jejum quebra o poder de Satanás. Satanás trabalha muito forte através do apetite. Adão e Eva perderam o Éden em consequência do apetite. A primeira grande tentação de Jesus no deserto foi com relação ao apetite. Transforma estas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Queridos, o livro de Daniel começou com uma aparente derrota para Deus e para o povo de Deus. Mas o capítulo 1 de Daniel termina falando da grande vitória, da majestosa vitória de Deus sobre Satanás, de Jerusalém sobre Babilônia. Eu li a história de Rick. Rick era um jovem que gostava de apreciar muito o voo das águias. Realmente é bonito ver as águias voando. Um dia ele estava sentado numa montanha e ele observou o voo de uma águia. De repente, esta águia, que estava bem alto, mergulhou no matagal, ela fez um voo. Quando ela saiu, levava consigo uma presa. Rick continuou observando a águia e percebeu que ela estava voando com dificuldade, quase sem rumo, segurando a presa. Depois de um tempo, ela começou a descer e descer e descer, até cair abruptamente. A curiosidade de Rick o levou até o local onde a águia caiu. Ali onde ela se espatifou no chão. E quando chegou ali, ele entendeu a tragédia. A poderosa águia tinha caçado um furão, um dos mais terríveis roedores das montanhas. E enquanto ela carregava o furão, a sua vítima roeu a sua barriga, a ponto de tirar-lhe os intestinos. A vitória da águia se tornou derrota. A destruição de Jerusalém se tornou vitória para o povo de Deus. Deus pode transformar aparentes fracassos em vitória. As aparências enganam, irmãos. Você pode pensar que muitas vezes os ímpios estão levando vantagens. Não. Quem vai levar vantagem é o povo de Deus. Assim como Daniel, devemos exercer a temperança em tudo. No comer, no beber, no vestir, devemos viver para a glória de Deus.
Devemos deixar bem claro diante de todos que se assentam conosco à mesa para comer, que nós seguimos princípios em questão de alimentação, princípios em tudo o que comemos e em todos os aspectos da nossa vida, a fim de que a glória de Deus seja revelada em nós. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, a glória de Deus está em primeiro lugar. Jesus convida os sinceros filhos de Deus, que ainda estão em Babilônia, para que saiam de Babilônia. Para os que ainda estão bebendo vinho de Babilônia. Há pessoas que perguntam, o que é o vinho de Babilônia? Tem muita coisa que é vinho de Babilônia, irmãos. Muita coisa. E se você pedir que o Espírito Santo mostre para você, ele vai mostrando, pouco a pouco, todos os vinhos de Babilônia que o mundo bebe e que nós deveremos ficar fora disso. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. E no verso 10 e 8, diz, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Deus é o vencedor. Que você seja um Daniel nos dias de hoje. Que Deus tire glória para o nome dele na sua vida, na minha vida. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.